Bom dia, Day Trader. Eu sou Adriano Silva, esse é mais um Morning Call direto ao ponto. O objetivo aqui é trazer as principais notícias e informações que impactam o mercado financeiro para que você faça um Day Trade de qualidade. Hoje, dia 4 de setembro de 2023. Pedi desculpa aqui porque hoje eu tô um pouco mais lento. Meu filho ficou dodói, então à noite a gente fica acordando e dormindo, quebra o sono, fica um pouco mais lento no dia de hoje. Então eu vou com mais calma hoje para trazer as notícias para vocês e fazer o estudo e análise das bolsas. Então vamos seguir aqui para ver quais as principais notícias que impactam o mercado financeiro hoje. Começar falando pelo feriado americano. Toda primeira segunda-feira de setembro é dia do trabalhador nos Estados Unidos e quando acontece um feriado americano a gente tem baixa liquidez nos mercados, vamos ficar um pouco mais atento porque isso impacta o movimento da nossa bolsa aqui, tá? Também tem informação da resposta do setor imobiliário chinês com relação à injeção de liquidez que aconteceu lá. Isso fez com que o mercado asiático fechasse em alta e que tivesse uma resposta positiva com relação a essa informação. A gente vai dar uma olhada na cotação das bolsas em breve. Também tem foco na pauta econômica aqui no Brasil que se inicia setembro com informação no parlamento de foco nas pautas econômicas. Vamos dar uma olhada agora no calendário econômico que está esvaziado hoje por conta de toda essa informação que eu disse para vocês do feriado americano. Então a gente não tem nenhuma notícia impactante com relação a essa informação. Logo mais vai ter o boletim Focus, mas que também não é muito, não movimenta muito o mercado. Tem o discurso do Banco Central Alemão também lá para as 10 horas, que também não movimenta muito o mercado. Então a gente tem muita informação que não dá muito impacto no mercado, mas é importante saber os horários, tá? Nesse momento eu sempre falo os horários da bolsa. Às 9 horas da manhã abre o mercado futuro aqui no Brasil, às 10 horas abre o mercado à vista, pode virar tendência, tem injeção de liquidez, e às 10h30 abre a análise do mercado americano, que também pode virar tendência, também tem injeção de liquidez. Só que hoje é feriado americano, então hoje a gente não vai ter uma abertura de análise muito significativa, porque eles não vão ter liquidez lá no mercado deles por conta do feriado, como eu acabei de dizer quando a gente falou das notícias, tá? E de novo, desculpa por estar um pouco mais lento hoje, porque realmente quando a gente não dorme à noite, a gente fica um pouco mais dentro de raciocínio. Vamos dar uma olhada aqui nas informações que eu falei para vocês com relação à cotação das bolsas. A Ásia fechou inteira em alta, dado que eu falei para vocês da injeção de liquidez no mercado imobiliário chinês. A Europa nesse momento opera em alta e os Estados Unidos não tem muito impacto porque as bolsas dele também estão sem liquidez. A nossa bolsa dolarizada EWZ fechou numa alta de 1,91%, o barril Brent de petróleo cotado a 88,52 numa leve queda de 0,20%, o minério de ferro cotado a 116,95 no 0 a 0 nesse momento. O DXY também está fechada as bolsas lá. O DXY, que é o índice do dólar, numa leve queda de 0,25%, que também não tem muito impacto, as bolsas por lá estão fechadas. VIX 50 da volatilidade do SP500, o índice do medo, que também não tem impacto, porque também está fechado as bolsas lá, mas é importante soltar a cotação do dia anterior, fechou numa grande alta de 3,90%. Bitcoins cotados a 25.897 dólares, numa queda grande nesse momento, não a queda do dia de hoje, mas a queda dos últimos dias. Como eu disse para vocês, estou um pouco mais dentro de raciocínio, numa leve queda de 0,32%, tá? Vamos dar uma olhada agora no que traz dinheiro no bolso, comida na mesa. Vamos dar uma olhada no mercado futuro, o índice dólar, começando com o índice futuro, e nesse momento eu sempre falo para vocês aqui que essa não é uma indicação nem de compra nem de venda, essa é uma análise de ativos, e o que eu disse para vocês na sexta-feira, no estudo que nós fizemos aqui, se concretizou, tá? E eu já vou falar de sexta-feira aqui para vocês. Olha só, o mercado ele fez esse movimento de alta, vindo buscar a média de 20, rompendo a média de 20 com força e depois lateralizando, o que sinalizou que todo esse movimento de queda aqui chegou ao fim, batendo muito próximo dessa zona que eu disse para vocês, que era uma zona de suporte. Então empurrou o mercado para cima, o mercado ficou um pouco mais lateral, só que depois desse momento aqui, dessa grande alta que nós tivemos aqui, desse candle, a liquidez praticamente secou, então essa lateralização toda foi sem liquidez, o que me sugere, dado todo o contexto hoje, que a gente tem um mercado mais lateral hoje, dado toda essa informação que eu falei para vocês de liquidez. Vamos dar uma olhada aqui no diário do índice, para ver se o diário nos traz alguma informação interessante. Eu tinha estudado para vocês aqui na sexta-feira e falado desse topo duplo aqui para vocês, que não se validou até esse momento. Para se validar, ó, tá vendo esses dois pontos? Para se validar, a gente teria que ver um candle rompendo aqui a média móvel de 200 períodos com força e volume financeiro, coisa que vai ser muito difícil ver hoje, tá? Porque não tem liquidez. A gente pode até ver um movimento de queda até um pouco mais abrupto, porque não tem liquidez e alguém vai empurrar o mercado, mas não é nada muito consistente dado toda essa informação. Olha só o IFR na parte inferior da tela, ele trabalha abaixo da linha dos 50%, acima da linha dos 30%, mostrando que nesse momento não vai ter força compradora empurrando o mercado, porque ele não está estressado, ele tem um belo espaço para um movimento, só que isso aqui sugere uma lateralização, tá? Esse movimento do SP500, perdão, gente, de novo, eu quase raciocínio um pouco mais lento. Esse movimento do IFR, culminando com esse movimento aqui que está acontecendo no movimento do preço, está sugerindo uma lateralização. A gente pode dizer que o mercado pode ficar aqui preso durante aqui um tempinho nessa linha aqui, ó.
Então vamos traçar essa linha aqui, que pode ser a linha que vai determinar o movimento de alta e de baixa. Vamos voltar para 60 minutos para ver se nos 60 minutos ficou bem em cima daquela região que eu tinha dito para vocês aqui, daquela zoninha de suporte, tá? Então olha só, não tem muito o que dizer do mercado hoje, ele tá um pouco mais lateral, um pouco mais chato, só que a gente tem aqui coisas que a gente tem que ficar atento, tá? Primeiro, média móvel de 200 períodos está em movimento de queda um pouco mais acima do preço. Isso é chato, se o mercado subir, ele romper com força a média móvel de 200 períodos é mais difícil. Então esse é um ponto de atenção que a gente tem que ter para não fazer besteira no mercado. Também tem outra informação, a gente tem a média de 20, tá? Abaixo do preço, querendo fazer um movimento de virada e a de nova exponencial também. Então o que nós temos aqui? Nós temos uma trap zone. O que é trap zone? Zona de armadilha. Vamos ver quantos pontos nós temos nessa zona de armadilha para depois falar dela. Ó. Essa trap zone nós temos 917 pontos. Qual que é o problema disso? Lembra que o movimento médio do índice futuro é em torno de 1.700 pontos? Se nós temos 917 pontos, nós estamos dentro do range de movimento médio da nossa bolsa aqui. E o que é uma trap zone? É a diferença, é a distância da média de 20 para a média de 200. E só entra em trap zone quando o preço está entre essas duas médias. Se o preço estiver acima, não. Se o preço estiver abaixo, não. Se o preço estiver entre as duas médias, nós temos uma trap zone, que é uma zona de armadilha, ou seja, o mercado não tem uma direção muito exata, ele pode fazer um momento de queda, um momento de alta, pode romper para fazer pullback, depois voltar para dentro, pode romper para baixo, fazer pullback, depois voltar para dentro do movimento. É sempre um ponto de atenção quando a gente tem uma trap zone, porque trap zones são muito chatas de conseguir fazer uma leitura boa. E de novo a gente tem aqui, ó, um IFR de 60 minutos acima da linha de 50%, tocando aqui a linha de 50%, não, já está abaixo, 52, perdão. É que eu vi aqui o movimento do contexto geral, pensei que estava acima não, mas ele já está um pouco abaixo, combinando com a informação do diário que também está abaixo da linha de 50%, quando está abaixo da linha de 50% a gente procura venda, então vamos ficar atento para ver se vai ter algum padrão desse, mas sempre lembrando que estamos em trap zone é uma zona complicada de se operar. Vamos dar uma olhada aqui no dólar futuro para seguir o mesmo raciocínio de análise do índice futuro, lembrando que essa não é uma indicação nem de compra nem de venda, essa aqui é uma análise de ativos e também reforçando, também pedindo desculpa para vocês por estar mais lento hoje por conta de não ter dormido direito, porque o meu filho está dodói e ele é a prioridade da minha vida. Quem é papai sabe que realmente quando acontece isso a gente fica um pouco mais aéreo lá cuidando dele, acordando de madrugada, enfim, o pessoal sabe muito bem disso. Vamos dar sequência aqui. O mercado do dólar fez um movimento aqui depois de tocar na média móvel de 20 períodos de alta, tá? Devolvendo essa queda que a gente teve no rompimento dessa deriva que nós estamos vendo aqui, de novo, desculpa o pessoal dessa deriva que nós estamos vendo aqui do lado direito da tela, então ele rompeu a deriva, jogou o preço para baixo, rompeu a média móvel de 200 períodos, estressou e voltou o movimento para cima, literalmente terminando praticamente ali lateral, sem um movimento muito abrupto, tá? A gente teve uma queda de liquidez também da sexta-feira, da metade da sexta-feira em diante, é sempre que eu digo para vocês, sexta-feira à tarde é muito ruim de operar, a gente tem baixa de liquidez, a gente tem um monte de informação que acontece, tá perto do final de semana, ninguém quer vir entrar no final de semana tomando stop, enfim, então esse é um ponto de atenção que a gente tem que ter para não fazer besteira. E o que o mercado está sugerindo hoje, tá, de movimento? Apesar, de novo, nós temos baixa liquidez, é um ponto de atenção, nós temos um movimento interessante, um toque na média de 20, um movimento de alta, uma queda, um toque na média de 9 exponencial e um novo movimento de alta formando um pivô que não foi validado, porque esta é a linha do pescoço. Para ser validada a gente tem que ver um candle de alta. Se acontecer isso na primeira hora vai ser interessante, porque este candle de alta tem que ser com volume financeiro e corpo. O problema, de novo, que eu sempre digo para vocês é que vai ser difícil a gente ver um volume financeiro significativo hoje, apesar de sempre olhar a média móvel de 20 períodos, se o preço estiver acima da média móvel de 20 períodos, o volume financeiro, aqui na parte inferior da tela, aqui onde fica o volume financeiro, onde eu estou mexendo o mouse. Se essas barras azuis que vocês estão vendo aqui são as barras de volume financeiro, estiverem acima da média móvel de 200 períodos, sugere que a gente tem uma força no movimento acima da média. E sabendo que hoje a média de 20 vai ser mais baixa, porque vai ter baixa liquidez, pode acontecer de a gente ver esse rompimento com uma média móvel, com um preço acima da média móvel, sugerindo que a gente vai ter um movimento de alta. Então, essa é a tendência do dólar nesse momento. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo no dólar diário, só para ver que essa linha que eu tracei aqui, tem uma linha aqui em cima que eu tracei que eu quero ver o que é, e no diário muito provavelmente vai ficar muito mais fácil. Ficou sim. Vamos lá, essa linha é uma linha antiga que eu tracei, quem está acompanhando aqui o Bom Dia Day Trader há algum tempo já sabe que eu tracei essa linha marcando aqui uma zona, uma região onde o preço deixou essa zoninha aqui de suporte, de resistência, perdão, e aí deixou a zona de resistência, o preço bateu aqui nessa região dessa zona de resistência, caiu, depois devolveu o movimento, aqui foi onde eu tomei aquele stop que eu recuperei 100% dele esses dias que vocês estão acompanhando, e fez um movimento de alta, parecendo que a gente vai vir brigar de novo aqui nessa região para romper ela e ver qual vai ser o movimento. Este candle aqui mudou todo o jogo, olha só, deixando essa seta bem neste candle do diário, olha só como ele deixou aqui, ó, vou deixar aqui marcado, ó,
essa linha para vocês para apontar. Olha o volume financeiro, literalmente isso, o volume financeiro bem acima da média de 20 que eu falei para vocês. Então foi um candle de corpo com volume financeiro acima da média de 20, só que está dentro desta região chata, que é uma região de lateralização de briga, porém deixou o IFR acima da linha de 50%, sugerindo compra. Lembrando que o IFR do diário e o IFR de 60 minutos lá no índice futuro está abaixo de 50%, sugerindo venda. Então a gente tem aqui um índice no diário, um dólar no diário sugerindo compra e um índice sugerindo venda. Vamos dar uma olhada só nos 60 minutos, porque eu não lembro de ter olhado o IFR. O IFR de 60 minutos também está acima da linha de 50%, também sugerindo compra. Então a gente tem aí uma possibilidade de mercado mais lateral, dado o contexto de não ter liquidez, mas numa provável tomada de tendência, muito provavelmente a depender do candle de rompimento, que pode ser o da primeira hora ou não, porque a gente pode ver o mercado um pouco mais lateral para depois fazer um candle de rompimento para cima, se esse for o caso. A depender do candle que vai romper essa direção, ele rompendo com volume financeiro e força, a gente já pode tomar uma decisão de compra, neste caso se romper para cima ou de venda, a depender do movimento do preço, mas o dólar sim sugere uma alta e o índice sim sugere uma baixa, além da lateralização por conta da falta de liquidez do mercado. Bom, pessoal, eu vou dizer para vocês aqui, cautela hoje, tá? Porque hoje é um dia de baixa liquidez no mercado por conta do feriado americano, então o mercado pode se movimentar muito fácil para um lado ou para outro, depois devolver o movimento, estopando ou violinando numa provável entrada num day trade, tanto no índice no dólar. Desculpa a minha lentidão hoje de raciocínio, de entregar para vocês as informações, realmente quando a gente não dorme fica um pouco mais ruim, mas de novo, né, o meu pequeno ficou dodói, tem que ficar de olho nele para ver se ele melhora e fica bom. Hoje às 8 horas da noite vai ter sim uma isca na própria pele, porque eu vou dar uma olhada na bolsa, vou acompanhar aqui, apesar de ser um pouco mais cauteloso, não sei se eu vou ter uma entrada, tá? Mas eu vou acompanhar, se aparecer uma oportunidade bem clara, eu entro, caso não, eu vou hesitar um pouco por conta de todo esse contexto que eu disse para vocês. Quando a gente não tá bem, é melhor não operar, e hoje realmente eu tô, além do sono, né? Eu também tô com essa questão do meu filho dodói, que eu fico mais atento, mais de olho nele. Então, só se tiver uma oportunidade muito boa, caso não tenha, eu vou mostrar para vocês, eu vou explicar para vocês o comportamento do preço. Espero vocês às 8 horas da noite na Risca na Própria Pele. Um forte abraço, desejo a todos lucro no bolso e que tenham um bom dia de trades, tá? Forte abraço, pessoal, até às 8 horas da noite na Risca na Própria Pele.